Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. Olá, estamos iniciando o nosso programa Ciranda Literária e hoje conosco temos a honra de, pela primeira vez na TV, entrevistarmos o Wellington Oliveira. Ele escreveu O Dia Depois que Você Se Foi, que eu ainda não li e que vai ficar para a nossa próxima entrevista, e Coisas que Aprendemos Quando é Tarde Demais. Será que é tarde demais mesmo? Nós vamos saber com o autor Wellington Oliveira. Seja bem-vindo. Obrigado, Railda. É um prazer. Gostaria que você falasse um pouco sobre ambos, mas enfatizando esse aqui que eu vou te fazer umas perguntas bem interessantes. Então, O Dia Depois que Você Se Foi foi lançado em 2015, foi o meu primeiro romance, bancado por conta própria, né? Apenas uma pequena tiragem de 100 exemplares, e é um livro que aborda o suicídio, questões familiares, questões de perda, né, de depressão, só que sob uma ótica espiritualista. Então é a minha visão sobre a perda, sobre a depressão e sobre o suicídio de um outro ponto de vista, né? Foi o primeiro romance publicado em 2015. Coisas que Aprendemos Quando é Tarde Demais é o meu segundo romance. Ele foi premiado pelo Aniceto Mate em 2017, lançado no final de setembro deste ano. Ele recebeu esse prêmio, né, do Aniceto Mate, que é Isso mesmo, é um prêmio da Secretaria de Cultura em parceria com a Prefeitura, que premia diversos projetos, e ele foi um dos contemplados, né? Esse livro, ele fala basicamente sobre infância, só que também de um ponto de vista um pouco mais profundo. Ele fala sobre abuso, ele fala sobre abandono, sobre adoção, né? Ele conta a trajetória de 4 amigas que cresceram juntas, amigas de infância, mas que tiveram uma infância muito complicada, né? E ao se separarem ainda adolescentes, né, elas carregam esses traumas, né, essas marcas do passado, e voltam a se reencontrar somente 26 anos depois. Aí que eu paro um minutinho e fiquei já intrigada ao ouvir você falar isso, quando nós nos encontramos na Academia de Letras de Maringá. Por que 26 e não 30? Porque eu gosto de número fechado, não é? Aí eu falei, vou perguntar. Então, na verdade, elas se separam ali entre os 13 e 14 anos, né? Quando elas estão nessa fase, então, ou seja, pré-adolescência. E como eu queria que o livro, a parte final do livro, o reencontro delas, se situasse às portas do fechamento do século, 1999, então foi um salto de 26 anos. Né? Então tá perdoado. Exatamente. Eu não queria que ultrapassasse 1999. Perfeito, né? Agora fechou. Muito interessante e gostei muito de ter sabido essa resposta, que eu fiquei realmente assim em desassossego. E outro detalhe, as 4 personagens, elas têm praticamente a mesma idade. Sim, estudam juntas. Exatamente, então quando elas se reencontram, elas estão na casa dos 39 e 40, então é aquela idade decisiva, aquela idade que você olha para trás e se arrepende de um monte de coisa que você fez e olha para frente e pergunta, eu já tenho 40. Agora? E agora? E é verdade, você fez uma crítica aqui feminina, na verdade, porque eu acho que isso acontece mais com as mulheres, essa crise dos 40. Exato. E o livro, assim, ele não só foca a questões da infância e desse passado traumático, como ele é um livro sobre empoderamento feminino. Porque de superação, porque essas 4 personagens, elas têm um histórico muito difícil, né? Abuso, abandono e tudo mais. Só que elas
quando elas se reencontram, elas colocam na balança tudo aquilo que elas passaram e percebem que elas não podem mudar o passado. Então, coisas que aprendemos quando é tarde demais. Você não muda o que você já fez, mas o futuro é uma página em branco. E a partir daquele reencontro, daquela amizade fortalecida, elas percebem que elas precisam mudar uma série de coisas para seguir em frente, porque o caminho que elas estavam seguindo era autodestrutivo, na verdade. Mas porque, na verdade, o teu ponto de vista está certo. Mas se for analisar também, esse tarde demais poderia ser em aspas. Porque nunca é tarde demais para recomeçar também, se for ver por um outro ângulo, né? É tarde demais porque já aconteceu. Você apenas não muda o passado. Isso. Mas você é capaz, dá De tempo, reescrever. dá tempo de você tomar novas decisões. Aham. O que passou, passou. Isso. E uma coisa também que eu fiquei intrigada, um homem, um narrador, onisciente, que sabe de tudo que está acontecendo, falando de mulheres. Pois é. Não é? E o curioso, o primeiro livro, a personagem principal também era uma mulher, né? Este segundo livro são 4 mulheres. E a que se deve isso? Porque se for falar de mim, por exemplo, eu não me vejo hoje escrevendo numa voz masculina. Não me atreveria. Na verdade, não foi algo que eu planejei. Eu vou escrever uma história onde são apenas mulheres e esse vai ser o meu estilo, escrever sobre mulheres. Na verdade, eu queria contar essa história. Essa história eu estava amadurecendo ela há muitos anos. Muitos anos mesmo. Pelo menos uns 10 anos essa história estava sendo maturada. E desde o início era sobre mulheres, era sobre 4 amigas. E eu queria mostrar que para elas terem a redenção, chegarem ao céu, elas teriam que passar pelo inferno primeiro. E não tem outra maneira de você chegar ao céu, eu acredito, sem passar pelo deserto. Pelo deserto, pelo purgatório. E é isso que elas enfrentam do início ao fim da vida, né? E, então, eu como leitora também fico intrigada pensando, por que 4 e não 5? Por que essa problemática e não outra? Ele viveu, o que há de verídico? Pois a respeito da questão verídica, é claro, é um romance, é ficção, é fantasia, mas você falar sobre adoção, você falar sobre abuso na infância, sobre estupro, você falar sobre abandono, sobre indiferença familiar, você não precisa tê-las vivido. Você não precisa recorrer tanto a uma imaginação como se fosse algo fantástico, algo inimaginável. Isso acontece o tempo todo. Está em todos os jornais, está na TV, está no rádio, está nas revistas. Isso acontece com o teu vizinho, na tua rua, na tua cidade, né? Então, era um tema espinhoso, mas que eu tinha vontade de tocar no assunto, né? Até foi interessante que eu costumo ler mais do que um livro. Leio 2, 3, 4 de uma vez só. Então, uma noite eu leio um, na outra eu leio outro. Eu não consigo. E aí eu falei, não, eu estou lendo, mas eu vou demorar um pouco porque eu estou lendo mais livros. Aí eu pensei, aí ele falou assim, mas vai demorar? Daí eu pensei, não, eu vou fazer o mais rápido possível. Daí eu pensei, mas eu estou com 4 livros na mão. De certa forma, sim. Não é? Quando nós conversamos pelo WhatsApp? Aí eu pensei, mas eu estou com 4 livros. Daí eu abandonei todos, o que eu estava lendo. Disso eu não sabia. E passei a ler esse, porque de certa forma são 4, que é o que eu costumo ler. Você viu que interessante? A primeira parte do livro você tem um capítulo para cada personagem. Isso que eu ia te falar também. Foi proposital? Por exemplo, a princípio você moldou toda a Helena, depois moldou a Silvia, a Raquel e a Thelma, e aí juntou, ou ele foi um emaranhado que você foi se perdendo, se encontrando? Eu tinha tudo estabelecido, tudo desenhado. Eu tinha todo o argumento de como ia ser a história, o que ia acontecer do início ao fim, e eu sabia que eu tinha que deixar a Helena respirar, a Thelma respirar, a Silvia respirar, cada uma tinha que ter o seu tempo, né?
e depois fazer esses encontros. Então eu tinha que primeiro construir cada um dos personagens e a história familiar de cada uma. Sua árvore genealógica. Exatamente. E eu abordo não a partir do momento que elas vêm ao mundo, mas um pouco antes. Eu também falo dos pais, porque essas relações familiares têm tudo a ver com os pais. Sim. Né? Então foram histórias que foram se entrecruzando, né, ao longo do tempo. Só que tem uma coisa interessante, você reparou que o livro tem uma quebra temporal na segunda parte. Você vem acompanhando os dias atuais das personagens, como elas estão hoje. Sim. E eu começo a mencionar muitas coisas que aconteceram no passado sem dizer exatamente o que aconteceu. E aí quando você termina a primeira parte, você vai começar a segunda parte, você percebe que a segunda parte do livro, o miolo dele, está voltando 40 anos no tempo. E aí eu começo a falar das personagens quando crianças. Então eu escrevi a segunda parte primeiro. Né? A segunda parte foi a primeira parte que eu escrevi. Então eu estabeleci tudo o que precisava acontecer com elas, toda a questão traumática, e como isso refletiria no futuro, na fase adulta delas. E aí depois veio a segunda e a terceira parte. Eu gosto desse estilo, porque não é nada linear. Né? Você faz um flashback, ali no meio, e a pessoa tem que entender de quem que está falando. Exato. Na primeira parte tem muita coisa simplesmente mencionada. Sim. Eu menciono uma série de coisas, só que você só vai montar o quebra-cabeças a partir da segunda parte. É bacana, porque é como se você estivesse assistindo algo e você chegou atrasada e já estão todos almoçando. Já começou o filme. Não é? Já começou. Então está todo mundo almoçando e você não sabe do que eles estão falando. Daí você vem e você observa para ver o que está acontecendo. Exato. Amei também porque você fez assim, como se fosse não sei como eu diria, um caminho que se bifurca, que se encontra, que caminha novamente. Exato. Deu essa impressão para mim. Essa era a intenção, né? Mostrar as quatro personagens antes do encontro, o que está acontecendo, como está a vida delas, e aí mostrar o causador. Toda ação tem uma reação, então eu mostro a ação, depois eu mostro a reação. E aí você reencontra esses personagens novamente, e aí vem a conclusão, vem o reencontro delas 26 anos depois. Elas estavam se procurando todo esse tempo, e sem saber que estavam praticamente morando na mesma cidade, uma grande cidade. Todo o final do livro é em São Paulo, né? Então esse reencontro é um momento de pesar, de colocar na balança realmente tudo o que aconteceu. E você percebe que a vida delas não está exatamente num caminho reto, né? Você vê, por exemplo, a Helena. A Helena é uma mulher casada, com 2 filhos muito bonitos, marido bem-sucedido, só que a alma dela está quebrada e ela não se recuperou. A Raquel é uma advogada muito bem, é uma advogada da área corporativa muito bem sucedida. Só que o casamento dela está quebrado. E por que está quebrado? Está quebrado porque a gente tem toda a relação familiar dela. E a mesma coisa aconteceu com a Helena, e a mesma coisa aconteceu com a Thelma e com a Silvia. Então você encontra mulheres seguindo seus caminhos, aparentemente felizes, aparentemente bem-sucedidas, mas elas estão com as almas quebradas. Marcadas. Aliás, a mais difícil para eu acompanhar foi a Helena. A Helena. Muito dolorido. Não sei se isso é o papel de mãe, eu lendo como mãe, ou como mulher, ou me pondo num lugar ela tem mais suscetível, não sei. Ela tem uma das histórias mais dolorosas mesmo. Você falar sobre abuso infantil, como aconteceu. Com uma mãe como eu, por exemplo, professora, né? Exatamente. E hoje você sabe que o abuso infantil acontece dentro de casa, pelos próprios familiares. Né? E ela, além de sofrer o abuso infantil, ela sofreu o cativeiro dentro da própria casa. Não, terrível. Né? Eu quase liguei para você para saber o que ia acontecer.
antes que eu terminasse de ler. Eu acho a história da Sílvia também muito emblemática, porque ela tinha um talento. Essa é o que eu mais gostei, na verdade. Mas ela tinha uma mãe extremamente repressora, fanática religiosa, que estava cortando as asas dela, né? E aí ela vai parar num internato, foge, vai morar nas ruas, tem que se prostituir para poder viver, tem que fazer coisas que ela não gostaria de fazer, mas ela não tinha outra saída, outra opção. Ela confiou nas pessoas erradas, ela tentou caminhos tortos e ela está ali. Ela é a única personagem não tão bem sucedida ou nada sucedida, né, se você comparar com as outras. Mas também está seguindo um caminho muito difícil. Gostei dela no sentido que ela foi em busca do foco, que é a música. Perseverança. Não é? Então, música, para mim, é comparado aqui a uma literatura, uma coisa abstrata. Né? Então, a credibilidade dela, o foco de enfrentamento. Ela sabia o que nesse ela queria, sentido, né? Eu achei ela bem perseverante. Realmente, ela era muito querida, né? E você percebe que ela é, das 4 personagens, negra. Então, aí outro questionamento da leitora. Você pensou na Helena e falou, parece com tal moça, pensou na Silvia, na Raquel, na Thelma, e o que aconteceu aqui para você caracterizar cada uma com o seu nome? Na verdade, as fotos da capa elas vieram depois da caracterização dos personagens, mas, por exemplo, a gente estava falando da Silvia. Por que a Silvia é negra? Ela veio de uma adoção. Então, o pai dela, que era muito amoroso, escolheu uma criança para adotar, porque a esposa não podia ter filhos. Ele escolheu uma criança que era pobre e que não teria futuro, chance alguma na vida. Então, por isso que então eu peguei esse perfil do personagem, que seria uma negra. Mas o que eu vou fazer com ela? Gente, eu vou transformar a Sílvia num modelo de perseverança, mesmo que ela passe pelo inferno, mas ela vai ser um exemplo de perseverança vindo de um lar onde ela só tinha o amor do pai, porque a mãe era louca. Então, essa perseverança dela é que vai levar ela adiante. Ela vai passar pelo purgatório mesmo, mas ela vai chegar. Ela é um dos exemplos de empoderamento feminino mais espetaculares que eu pude colocar no livro. Eu fico feliz então, entendeu? De tê-la escolhido. Exatamente. Eu vou escolher uma negra para retratar esse exemplo de empoderamento, porque ela vai chegar. Ela vai sofrer no meio do caminho? Vai. Mas ela vai ser um exemplo de empoderamento. Então eu estou orgulhosa da minha escolha. E também estou orgulhosa por ter sido uma das primeiras a ler o seu livro, exceto sua esposa e família, não é? E não sou uma crítica literária, eu sou uma crítica romântica e apaixonada pela literatura como você. E é muito orgulho estar aqui contigo, participando desse momento com elas, porque a partir de agora elas existem. Agora elas foram dadas para o mundo. Não é? Graças a você. O livro não te pertence mais. Não. Que vem o próximo. E eu quero te presentear com o Festival Cultural. Nosso último entrevistado está aqui, ó. O Gustavo. Deixou um presente para você. Obrigado. Gustavo Armacolo. Está lá no meu Facebook. Espero que essa amizade entre vocês dois seja um símbolo da sua visita na nossa Ciranda Literária. É só. Obrigado. E eu fico muito feliz por esse entrelace que as pessoas passam a vir no stand da Ciranda Literária, que aliás nós vamos ter a Flim agora, de 21 a 25 de novembro. Estarei lá. Com lançamentos, com o stand da Ciranda, estão todos convidados. Eles passam a ocupar o Ciranda Literária como um point para se conhecerem. Os escritores da Ciranda Literária. Então eu fico muito feliz. Nós vamos ter uma estante lá reservada para os que foram entrevistados por mim. Olha! E pelo Clécio Silva, aqui da CSC-TV. E conto com a participação de todos os escritores e as portas do programa Ciranda Literária estão abertas para vocês. Obrigado. Aqui o nosso presente. Obrigado. O folder do Sr. José Bidóia e meu.
onde tem algumas poesias, o nosso contato. E para eles comprarem o seu livro, o que nós fazemos? Bom, Teu contato. estaremos na Flim também, então quem quiser ter acesso a esse livro é só participar da Flim, que é do dia 21 ao dia 25 de novembro, este mês. Estarei em vários horários lá, vocês podem procurar o stand da Ciranda Literária, também da Academia de Letras de Maringá. Estaremos transitando por lá, conversando com os leitores, né? E eu vou fazer aqui uma coisa bem bacana, já vou anunciar o que eu vou fazer na Flim. Na compra de um exemplar, né, o leitor vai ganhar um outro exemplar de presente para dar para aquele amigo leitor, para aquele parente, para aquela pessoa querida que também gosta de ler. Então, na Flim, você compra um livro e vai ganhar mais um. É só me procurar por lá. Maravilha. Ou nos contatos do Face. Também nos contatos do Face, vocês me encontram no Facebook, no Instagram. Só procurar Wellington Oliveira, escritor, que vai aparecer. Eu acho que não tem outro. Quero agradecer novamente e as portas aqui estão abertas para você. Obrigado. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Obrigada por tudo. Que Deus te acompanhe. Amém. Obrigada por existir. Amém. Até a próxima, pessoal.